Bom, eu me tornei um trekker no ano em que Star Trek fazia 25 anos, em 1991. E agora a gente está aqui hoje comemorando 60 anos, então eu estou comemorando meus 35 anos de trekker. Aqui no Rio Grande do Sul tem a TV Pampa, e a TV Pampa retransmitia a TV Manchete. E lá em 1991, eu acho que justamente pelo hype do novo filme, né, que estava para sair o último filme com o elenco da série clássica, surgiu um programa chamado Sessão Espacial. E aí, nas segundas, quartas e sextas, passava Star Trek, a série clássica. E nos sábados, eu não me lembro se era de manhã ou à tarde, passava a nova geração. Terças e quintas era Galáctica e Buck Rogers, não me lembro em qual dia. Mas aí, né, foi assim que eu conheci Star Trek e me apaixonei, né, pela série, ali com 12 anos, e me tornei um trekker desde então. Então, meu primeiro contato foi... Eu lembro, né, como a Vivian falou, do filme das baleias na sessão da tarde também. E aí eu tenho isso já ficou meio nebuloso, eu não sei se eu vi primeiro o filme e não prestei muita atenção, mas o que me pegou mesmo foi quando eu comecei a assistir a série nesse programa da extinta TV Manchete, né? Star Trek, eu acho que, seguindo, né, na tua outra pergunta, eu acho que 60 anos depois ainda é pouco tempo para a gente ter a dimensão exata do impacto cultural que Star Trek tem, né? Eu lembro uma anedota que se conta quando perguntaram para o Mao Tse-tung sobre qual seria, já no século XX, né, qual a relevância da Revolução Francesa para as lutas políticas, e uma revolução que aconteceu 200 anos antes dele, ele responde que ainda era muito cedo para se avaliar. Eu acredito que nós, como fãs, né, pesquisadores, curiosos pela série, estamos todos os dias estudando e aprendendo mais e tendo uma dimensão maior sobre o que ela representa, né? O que eu acho mais importante em Star Trek é que Star Trek, quando surge nos anos 60, ela rompe, né, um paradigma da ficção científica, porque se nós pensarmos, a ficção científica pode ser dividida em duas grandes linhas: a linha que explora a utopia, que é minoritária, e a linha que explora as distopias, né, que é muito mais comum. A gente conhece N livros, séries, filmes, né, distópicos, né, que mostram futuros distópicos. Isso é interessante porque a gente vai parar lá na Mary Shelley, né? Mary Shelley talvez quando cria Frankenstein, ela cria a ficção científica moderna, que é uma ficção científica distópica, que mostra que a tecnologia pode gerar monstros, e não, às vezes, só gerar o monstro, né, literalmente, mas mostrar que o uso que o ser humano faz da tecnologia pode tornar o próprio ser humano um monstro. E aí, por que Star Trek rompe esse paradigma, né, de 200 anos de ficção científica distópica? Porque volta lá para o Thomas More, em 1516 ou 1517, quando ele publica o livro chamado Utopia, que ele mostra uma sociedade onde não existia divisão de classes, a propriedade privada já não existia também, era uma propriedade comunal, existia a liberdade de crença, homens e mulheres tinham os mesmos direitos, tudo que a gente vai ver no futuro que Star Trek nos apresenta a partir de 8 de setembro de 1966, nessa criação do Gene Roddenberry. Então é por isso que eu ainda digo que o impacto que a gente vê de Star Trek hoje em dia ainda está para ser assimilado completamente, a gente entender, né, a importância que a série tem e todos os seus spin-offs, né, ao longo das últimas 6 décadas, o impacto que tem sobre a cultura global. Então realmente não é à toa que a gente está aqui 60 anos depois, hoje reunidos, falando sobre essa série, porque sempre teremos muitas discussões para fazer.